Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. E vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar, sim, agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Vamos preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá. Cavaleiro de Copas. Dez de Paus. Rainha de Ouros. Cavaleiro de Espadas. Rei de Espadas. O Mundo. Pajem de Paus. Nove de Pentáculos ou Nove de Ouros. Cinco de Paus. Seis de Pentáculos ou Seis de Ouros. Oito de Espadas. O Julgamento. Rainha de Paus. Quatro de Paus. Dois de Pentáculos ou Dois de Ouros. Dois de Espadas. Dez de Copas. Rainha de Copas. Rainha de Espadas. A Morte. E quatro de
ouros. Muito bem, e para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75, meu nome é Fábio, e eu vejo aqui você, sim, você se tornou uma pessoa que nem mesmo aquelas pessoas que te conhecem há mais tempo imaginava que você tivesse se tornado esse tipo de pessoa. Fábio, o que você está querendo dizer com isso? Me tornado que tipo de pessoa? Exatamente. Você se tornou uma pessoa que você acabou resolvendo os seus problemas e os problemas dos outros. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Você se tornou uma boa notícia, tanto para você quanto para as pessoas ao seu derredor. E isso significa porque você se fortaleceu no seu campo emocional. Energeticamente falando, você se tornou um cavaleiro de copas. Copas, ele fala muito sobre, energeticamente falando, seus sentimentos, da maneira como você levava a sua vida. Você está vendo um cavaleiro andando? É o quê? Energeticamente falando, é você andando, você continuando a sua vida. Por quê? Porque antes você levava o peso do passado, você carregava um peso do passado aqui no 10 de paus. Você não sabia como gerenciar muito bem as situações, e nisso fez, claro, o tempo fez com que você se tornasse uma pessoa muito mais sábia e muito mais perspicaz em termos dos seus próprios sentimentos. E o mais interessante de tudo isso, que energeticamente falando, o 10 de paus, ele fala muito sobre a energia de fogo, sobre a criatividade mental. Algo sobre percepções e energia vindo do seu cérebro. Você estava sobrecarregado diante de muitas coisas, e nisso te afetava emocionalmente. E com essa energia que o Cavaleiro de Copas abriu, logo a entrada, essa entrada que foi tirada para você, energeticamente falando, que toda essa situação desse peso você conseguiu hoje administrar muito bem. E essa administração, graças à energia do Cavaleiro de Copas, é uma energia que fez com que esse peso que você administrava, que era uma carta de fogo, lembrando mais uma vez, era uma carta de fogo, de fogo. E essa carta de fogo é uma carta que vem diretamente aonde? Na sua questão mental. É uma questão muito viva, é uma carta de fogo mental, é algo que estava bem no topo da sua mente, era uma coisa que lhe preocupava muito. E hoje você se tornou uma pessoa, o quê? Graças ao quê? Graças à questão da espiritualidade energética, que trouxe para você essa situação que você se administrava com muito peso, e hoje você se tornou o quê? Uma rainha de pentáculos. Você entrou dentro da energia de um cavaleiro de copas emocionalmente, porque você se recuperou emocionalmente. Você se tornou uma pessoa muito mais estruturada, porque você teve que passar por caminhos tortuosos do 10 de paus, lembrando mais uma vez que o 10 de paus é uma carta de fogo, é uma energia de fogo. É praticamente uma prova de fogo que você passou. Você carregou por muito tempo uma prova de fogo. Você fez por muito tempo uma prova de fogo. Você foi testada, você foi testado. E o destino hoje te transforma numa rainha de ouros. Fábio, eu sou homem, mas não importa. É uma energia de uma rainha de ouros. E essa energia dessa rainha de ouros
faz com que você se torne uma pessoa muito mais madura emocionalmente, muito mais madura dentro da sua questão de quem você é e também uma questão emocional e financeira. A rainha de pentáculos, por ser uma rainha de ouros, entra muito dentro das questões financeiras e mostrou que você hoje é uma pessoa muito mais forte financeiramente falando. Ah, Fábio, eu não fiquei milionário. Ah, Fábio, eu não estou com esse dinheiro todo, mas não significa isso. Significa que hoje você está administrando muito bem e tendo consciência dos seus gastos e consciência daquilo que você, digamos assim, tem que trabalhar para poder tampar certos buracos. Hoje você tem muito mais consciência e muito mais maturidade, e com isso faz com que você comece a planejar e comece a correr em direção ao quê? Aos seus objetivos. Exatamente isso. Você começa a correr o quê? Naquilo que você deseja, naquilo que você começa a entender que você precisa fazer para que você consiga atingir os seus objetivos e atingir de uma forma certeira, de uma forma que aquilo te traga prazer e te traga certeza em que tudo aquilo que você está empreendendo está indo no caminho certo, bem aqui no Cavaleiro de Espadas. E lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. Então, o que significa isso aqui? Significa que as energias da espiritualidade estão trazendo para você, dizendo o seguinte: olha, você está correndo atrás ou tentando atingir, né, os seus objetivos de uma forma muito mais precisa. Você não está mais de braços cruzados esperando cair do céu. Você está indo até lá, você está nessa energia do Cavaleiro de Espadas. Você está indo em direção aos seus objetivos. Você está indo em direção aos alvos que você marcou. Você está tendo uma, vamos dizer assim, uma maturidade emocional e mental muito forte. Mas por que você está falando isso, Fábio? Que eu estou tendo uma maturidade mental muito forte. Porque o Cavaleiro de Espadas, lembrando que espadas é ar e ar é mente, aqui significa que você toma uma atitude mental de agir, porque a espiritualidade mostra que você deve ir buscar o que é seu. E segundo, a sua maturidade vem porque o Rei de Espadas, você está na energia do Rei de Espadas. E essa maturidade do Rei de Espadas, ele junto com o Cavaleiro de Espadas fazem com que você consiga atingir todos os seus objetivos. Fábio, como é que eu sei que meus objetivos vão dar certo? Como é que eu sei que meus objetivos vão ser bem-sucedidos? A espiritualidade sempre traz a resposta para que você entenda se o caminho para onde você está indo está certo ou necessita ser reajustado. E a espiritualidade traz o quê? Traz o mundo. O que significa isso, Fábio? Significa que, energeticamente falando, você tem duas energias mentais e você tem um arcano maior que é o mundo. O mundo traz grandes conquistas. O mundo traz grandes resultados. O mundo traz objetivos que precisam de maturidade para que você alcance, e você está tendo essa maturidade de sobra. Porque aqui é o resultado energético de uma busca de um objetivo e o alcance desse objetivo. Aqui é a locomotiva, aqui é o cérebro e aqui é o resultado. O Cavaleiro de Espadas vai em direção. O Rei de Espadas indica a direção. E o mundo traz o resultado, que é o resultado esperado. Que é o quê? É um mundo, uma carta de um arcano maior.
O que significa isso, Fábio? O que você está querendo dizer com isso? Uma carta de arcano maior. Uma carta de arcano maior significa durabilidade dentro do plano material que nós nos encontramos aqui nesse momento. O plano material fala que o mundo vai mostrar uma durabilidade através do tempo dos seus objetivos, que vão ser objetivos longos, vão ser objetivos que vai ter uma durabilidade de anos, de décadas. Então você se encontra no caminho certo, porque você está indo lá e fazendo acontecer. Você está tomando a autoridade do Cavaleiro de Espadas em se movimentar, em ir para a batalha e ir em direção àquilo que você deseja. E o Rei de Espadas está sendo a bússola energética e espiritual que traz para você o resultado positivo que é o mundo. E com isso, o mundo, ele não termina por aí. Não termina por aí, porque o seu alcance começa que você atinge o mundo. Você atinge o mundo e o pajem de paus olhando para o mundo. O que significa isso, Fábio? Significa que as energias dizem: aqui é os seus objetivos atingidos, E aqui no pajem de paus, lembrando que paus é uma carta de ouro. E uma carta de ouro e pajem é o quê? É um movimento inicial energético. Então aqui, quando você atinge os seus objetivos, você analisa, aqui mostra uma análise sobre tudo aquilo que foi atingido. Fábio, mas até então tudo bem, já entendi, já é uma análise que eu estou... Sim, mas essa análise não é uma análise qualquer. É uma análise que você começa a perceber que os resultados trouxeram frutos. E com os resultados trazendo frutos, você se encontra nessa energia do 9 de ouros. O que significa isso, Fábio? É a análise que você fez dos resultados promissores que você teve, da sua caminhada, da sua ida, e mostra que sim, vai mostrar que você vai estar melhor do que a encomenda, muito melhor do que a encomenda, porque você vai estar, depois do resultado, você vai estar na energia do 9 de pentáculos ou 9 de ouros, que significa o quê, Fábio? Significa o sucesso, exatamente, o sucesso da onde? Que você está colhendo. Ou que você vai colher, porque energeticamente mostra que isso vai vir até você. Basta você se movimentar. Se você ficar parada, nada vai acontecer. Mas se você movimentar, a espiritualidade traz até você os frutos que você precisa e que você vai conseguir colher. Exatamente. Fábio, vai parecer complicado no começo? Sim, no começo pode parecer sim complicado. Vai aparecer situações de alguns bloqueios, algumas dificuldades? Sim, você vai encontrar essas situações com dificuldades no 5 de paus. Exato. Por quê? Porque situações que geram e necessitam administração, necessita tempo, necessita que você gerencie, necessita uma série de fatores para que a sua logística dê certo. Então, o 5 de paus, que é uma carta de fogo, isso significa que mostra esse conflito inicial. Sim, esse conflito inicial, que é um conflito importante. Se não houver conflito, não vai existir maturidade, não vai existir busca por resultados. Exatamente. Mas lembre-se que esse conflito é um conflito positivo. Por que você está querendo dizer isso, Fábio? Conflito não é uma coisa positiva. Sim, é positivo. Por quê? Porque energeticamente falando, esse conflito que você precisará ter vai te trazer maturidade e depois desse conflito vai te trazer autoridade. Bem no 6 de ouros ou 6 de pentáculos. Vai te trazer autoridade, vai te trazer bênçãos, vai te trazer resultados para que você se torne autoridade, para que você possa sim distribuir riqueza, para que você possa sim
compartilhar riquezas, você vai conseguir ajudar pessoas, você vai conseguir ajudar amigos, você vai conseguir ajudar pessoas que necessitam da sua ajuda e você vai conseguir sim dar apoio, porque o 6 de Pentáculos mostra autoridade de apoio. Energeticamente falando, 6 de Ouros traz essa autoridade de apoio. Sim, vai ter pessoas que vão estar com medo, com receio, entendeu? De ir até você, de chegar até você. Eu vejo pessoas aqui, olha, pedindo alguma ajuda para você, mas algumas pessoas podem ficar até receosas. Pode ser algum parente, algum amigo, pode ficar até meio receoso e pedir, eu vejo aqui, né, uma pessoa com receio de até ir em frente, de poder, mas você vai estar tão bem ou tranquilamente, ou até mesmo, claro, você vai ter as suas contas para pagar, você vai ter mas você sim vai poder estender a sua mão, nem que seja um pouco, para pessoas que vão precisar de um apoio, sim, tá? Pode ser um apoio financeiro, como também pode ser um apoio emocional, mas o 6 de Pentáculo me mostra mais esse apoio mais financeiro, que de repente alguém possa querer pedir, mas pode ficar com um pouco de receio de chegar até próximo de você. E nisso você, né, a pessoa se sentir, digamos assim, envergonhada de chegar até você. Mas o mais interessante de tudo isso é que a energia espiritual traz uma situação fantástica para você. A energia, a espiritualidade diz que você se tornou uma nova pessoa. Você se libertou da pessoa do passado. Você é uma pessoa de uma roupagem diferente. Você se tornou uma nova pessoa aqui no julgamento. Você se libertou, você praticamente saiu da catacumba, vamos dizer assim, dos caixões, e você e detalhe, não é somente isso, você se tornou uma pessoa nova, e se tornando uma pessoa nova, o seu senso de percepção mudou completamente. Aquela pessoa, aquele ser que você pensava, como você raciocinava no passado, não é o que você é hoje. Não é. E essa sua percepção faz com que você se torne uma pessoa muito mais viva, muito mais atraente aos olhos das pessoas. Você exala autoconfiança, você exala segurança, você exala lucidez, você exala uma situação de claridade. Essa é a palavra. Você exala claridade. E quando você exala e quando você percebe, porque o julgamento é um arcano maior, e energeticamente, quando a espiritualidade traz o julgamento, a espiritualidade quer dizer o seguinte: você acordou o gigante. Você acordou o gigante. E aonde está o gigante? Dentro de você. Dentro de você. O gigante está dentro de você. E esse gigante levantou. E quando esse gigante levantou, quando o gigante levanta, quem que está ao derredor? As pessoas. Quando esse gigante levanta, que é você, as pessoas ao derredor veem esse gigante se levantando e principalmente vê esse gigante em pé, que é você. E com isso, energeticamente falando, a espiritualidade mostra esse gigante, representado pela rainha de paus, a rainha de fogo, a rainha mais atraente de todos os arcanos, de toda a parte energética e espiritual do tarô. Bem forte aqui, olha, a rainha de paus. As pessoas veem em você não só pelo contexto, por ter se tornado uma pessoa atraente, mas as pessoas veem em você por uma pessoa muito mais organizada, uma pessoa muito mais elaborada,
uma pessoa que se vê hoje de uma forma muito mais organizada e disciplinada e sabendo do que quer e analisando os riscos e sabendo se vale a pena entrar ou não, hoje do que antes. Sim, a pessoa vê hoje, as pessoas veem você hoje. Sim, 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 sim. E muitas pessoas veem você hoje como a energia da rainha de paus. E com isso, rainha de paus e 4 de paus. 2 cartas de fogo. O que significa isso, Fábio? Essa carta de fogo, energeticamente falando, ela somente potencializa a força dessa rainha de paus, que é você. Esse 4 de paus é a sua força de vitória. É a sua força de vitória, a sua força que os seus caminhos se abrem e você passa. Essa força é a força que os seus caminhos se abrem e você estuda, e você põe em prática, e você executa, e as coisas dão certo. Isso aqui é a força energética do acontecer. Isso aqui, o 4 de paus, é a força energética do fazer, da conclusão depois do executado. E faz com que você se torne ainda mais confiante e mais atraente, porque você se torna uma cabeça pensante e uma cabeça articuladora. Não articuladora de um lado negativo, mas articuladora ou articulador de um modo em que as pessoas ao redor, você cresce, você faz, os outros crescerem com você. Isso é o mais interessante e o mais importante. Você cresce e você faz outras pessoas ao redor crescer também. E com isso faz com que, claro, você tenha muitos afazeres. E com isso você se tornou uma pessoa, o quê? Praticamente sabendo fazer muitas coisas, né? Como o pessoal fala, multitasking, né? Fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Multitarefas, essa que é a palavra, multitarefas. E a espiritualidade não dorme em serviço, porque a espiritualidade mostra no 2 de ouros, você aqui multitarefas, olha aqui, olha, multitarefas, não somente na parte material e financeira, como também na parte emocional. Muitas pessoas estão vindo em sua direção. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Sim, além das questões financeiras que você está administrando, existem questões de sentimento, situações ligadas ao coração, ligadas à emoção. É uma pessoa? Não, são 2 ou mais. Por que você está falando 2 ou mais, Fábio? Porque aonde há fogo, há fumaça. E onde tem 2, tem 3. Onde tem 3, tem 4. Onde tem 4, tem 5. E aí sucessivamente. E aí o mar é enorme. E energeticamente falando aqui, o 2 de pentáculos, ou 2 de ouros, fala para que você administre os relacionamentos, que não são poucos, não digo assim relacionamentos, mas pessoas que vão chegar próximas, pessoas que vão se sentir atraídas por você, e pessoas, acima de tudo, que vão se sentir atraídas por você porque você é uma pessoa que traz resultados. E nisso eu vejo que, claro, quando essas pessoas se aproximam de você, você tem uma tendência a querer meio que se blindar e se fechar. Eu vejo bem aqui, olha, no 2 de paus, no 2 de espadas. 2 de espadas, lembrando que espadas é elemento o quê? Ar. E ar é elemento mente. E quando essas pessoas se aproximam, eu sinto que você se fecha. Eu sinto que você se fecha
pela uma seguinte questão. Sim, eu vejo, e detalhe, e é uma situação que não é pouca não, tá? São muitas pessoas falando de você, são muitas pessoas te elogiando, são muitas pessoas querendo literalmente provar um pouco de você. E você se fecha, você está com o coração fechado. Olha que quanta água, olha como o céu está assim, bem agitado. Olha as aves, sabe o que significa, perdão, significa isso? Significa pessoas interessadas ou interessados em chegar próximas ou próximo de você. Mas eu vejo que hoje você se encontra muito fechada ou fechado em termos sobre essa questão de felicidade, de formar uma família. Eu vejo aqui, olha, que essa situação do 10 de copas com o 2 de espadas mostra aqui essa junção de que hoje você não pensa em formar uma família. Você não pensa, pelo menos no momento. Você não pensa em formar uma família devido a algumas situações que você passou. E essas situações que você passou, por você hoje, você olha, você acha muito bonita aquela propaganda, né, de margarina, papai, mamãe, filhinho, papagaio, periquito, casa, né, quem gosta de gato, cachorro, periquito, papagaio, seja lá, né, aquela propaganda bonita. Eu vejo que você vê que é muito legal, mas hoje você se sente uma pessoa que analisa muito próxima ou muito próximo os seus sentimentos. Hoje você se tornou quase uma pessoa extremamente calculista em termos de gerenciamento dos seus sentimentos. E você traz esses sentimentos bem próximo do seu rosto, quase que para que você possa ler nas entrelinhas, para você ter controle bem aqui na Rainha de Copas. Eu vejo que você teve que ter controle. Olha aqui, Rainha de Copas. Você traz esse copo bem próximo do seu rosto, porque o que você analisa? Você analisa questões do passado. Você analisa questões daquilo que já foi. Você analisa todas as mágoas e todas as feridas que se passou, que está lá no passado. Você traz esse copo bem para perto do seu rosto, para que você analise nesse mar dos sentimentos todas as suas feridas, todas as suas mágoas, todas as suas dores. Na Rainha de Espadas, lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente, essa situação faz com que duas situações, o seu controle dos seus sentimentos, e mais aqui como Rainha de Espadas, você muitas vezes tenta esconder os seus sentimentos, você tenta ver acima dessa nuvem negra. Você tenta ver acima dessa nuvem negra, tentando esconder o sofrimento. Você tenta usar da razão para que você tenha o controle das suas emoções próximas, mas que você consiga ver acima dela e não dentro dela. E por que você está dizendo isso, Fábio? Porque o mais interessante de tudo isso, que energeticamente falando, mesmo sendo uma carta de espadas, e espadas, elemento ar e ar, elemento mente, você vê água. E o que é água? Água é elemento de copas, e copas é sentimentos. E Fábio, mas que raios? A água está numa carta de espadas, numa carta de pensamento, porque energeticamente falando, aqui mostra a sua atividade mental muito forte. E a sua atividade mental tenta prevalecer para que você não consiga, muitas vezes, olhar para o passado ou tentar entender. Mas a espiritualidade pede sim, para que você, aqui na energia da Rainha de Copas, veja próximo os seus sentimentos para que você possa entender. E quando você entende os seus sentimentos e quando você consegue digerir toda essa situação, acontece que você tem uma transformação.
O seu passado é deixado para trás e o novo renasce na morte. Porque a morte, sendo um arcano maior, a morte diz que você foi feito uma transformação. E uma transformação duradoura, porque a morte é um arcano maior. E sendo um arcano maior, a morte traz como situação ou consequência a mudança do velho para o novo. A morte, ela põe fim àquela situação do passado e faz com que o novo renasça, tanto que você vê que tem um sol nascendo. Tá vendo? O velho se foi e o sol nasce novamente. O que significa isso? Você pôs um ponto final no passado, você se transformou e você segue em frente, mas a espiritualidade tem um recado para você. Sim, a espiritualidade tem um recado bem sério para você. Não se isole, não se torne vítima de você. Não fique parada ou parado e não se afaste daqueles que querem ter você por perto. Bem aqui, 4 de ouros ou 4 de pentáculos. Não se afaste daqueles que te querem bem. Não se afaste do desejo dos seus objetivos. E não se afaste do destino que está te dizendo e bate à sua porta para que você levante dessa situação e você ande e continue progredindo, porque os resultados virão, porque a energia recompensa aqueles que jamais se entregam. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Gratidão mais uma vez, lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio é uma ferramenta espiritual que está no alcance de cada um de vocês. E aqui é uma bússola energética espiritual para que você entenda a sua situação e o quadro. E nisso você consiga caminhar e gerenciar toda uma situação. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos por terem assistido. Gratidão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.